galera, sejam muito bem-vindos ao Tudo Alescast, um lugar onde a gente fala de tudo, até parece um podcast. Eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo Rafa, que vai fazer as devidas apresentações aí para vocês. É isso aí, galera. Obrigado pela presença de vocês em mais um episódio. Estamos aí no sexto, né, Dani? Sexto episódio. Sexto episódio desse ano. Começamos o Tudo Alescast agora em 2024. Você que está assistindo esse vídeo aí na posteridade, né, que a internet possibilita isso. Obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal. Né? Se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de novos episódios. Dá uma olhadinha nos shorts também, deixa um like ali, que a gente faz os cortezinhos, vai para os shorts. E tem também o Instagram, o TikTok. Tem o Spotify também, o episódio vai completão para o Spotify também. Quer ouvir no carro. Isso aí, é muito legal. Às vezes o cara pega para... Eu vou, às vezes, ver um cliente no litoral, 1h30, 2 horas de trânsito, cara, bota um podcast aí, vai aprender algo novo aí. É, isso aí. A gente tem a proposta de trazer convidados de segmentos bem variados. Hoje a gente está aqui com o Valmor, daqui a pouquinho vamos apresentar ele. O Valmor é atleta do segmento esportivo, aí tem bastante coisa legal para falar para a gente. E vamos aos patrocinadores, né, Dani? É quem paga os boletos. É isso aí, estão com a gente aí a Amon Pomersan, energia solar. Você que quer, eu sempre falo, você que quer economizar aí até 90% na sua conta, reduzir a conta, principalmente agora para o verão, dá tempo ainda de instalar esse ano e já ligar o ar-condicionado mais tranquilo aí no verão. Depois chega o inverno, já está com créditos acumulados lá. Né? E a conta de energia elétrica tá cara, né, Rafa? Tá cara. Esse vale ano a pena, passou por... Vale a pena colocar aí a energia solar. Vale, cara. Esse ano a gente passou aí por uns 3 reajustes já. Questão de bandeira, cara, tem um monte de coisa e vai só aumentando, nunca vai diminuir, cara. Nunca vai diminuir. E energia solar vale a pena. Garantia na instalação, garantia nos equipamentos, cara. A Amon já mais de 1.500 projetos instalados. Só em Pomerode já instalaram acho, quase uns 1.000 projetos, cara. Olha aí. Tu sabe que o pessoal de lá é exigente, né, cara? Então, se não é bom, eles indicam. E se é bom, eles também indicam. É isso aí. E continuando no segmento aí de casa, construção e tudo mais, a Revolution Esquadrias. Nossos parceiros aí de Gaspar, o Claudinei e a sua equipe. Revolution atende aí as principais construtoras, além de, claro, residências, né? Você que está construindo, reformando. Esquadrias em alumínio, PVC, vidros, coberturas, uma infinidade de produtos no segmento aí de casa, prédio, sala comercial, empresa, cara, alto padrão, principalmente as esquadrias de PVC. Conversei com o Claudinei ontem. Rafa, dá uma enfatizada nas esquadrias de PVC, que é um segmento que a gente está entrando cada vez mais forte. E ele falou para mim. E realmente, cara, alto padrão, tá? Acabamento, tem muitas marcas que a esquadria de PVC ela encaixa, né? Vem a lateral e vem a parte de baixo. Ele encaixa seco. Dele não, cara, é 45 graus. Acabamentozinho, meu, perfeito, tá? Legal. Fabricado aqui no Brasil, tá? As esquadrias coloridas, que tem preta, tem outras cores também, tecnologia alemã. Cara, bem legal, alto padrão mesmo, tá? E a Mark Plus agência, né, Dani? Somos aí uma agência, eu falo somos porque a agência faz parte do nosso conjunto de operações, né? É isso aí. Então somos aí de Blumenau, atendemos aí toda a região, especialmente segmento automotivo, segmento de bike, esportes. A gente estava falando aqui antes com o Valmor e depois a gente vai falar um pouquinho mais. Esse final de semana, a gente está hoje aqui no dia... Hoje é 7, né? Dia 7. Agora, final de semana, tem o CI Gran Fondo em Pomerode. É um evento que a Mark Plus também faz a parte do marketing e divulgação desse evento. É um dos maiores eventos de ciclismo do Brasil, o maior do sul do Brasil. Então, você que é do segmento automotivo, segmento de bike... A Amon Pomersan também é nosso cliente, né? Pode curtir aí no Instagram, acessa nosso site, dá uma olhada no Face, quem ainda é do Face também, que a gente acha que não, mas o Face é muito forte. Ainda movimenta bastante. Movimenta bastante, cara. Mark Plus Agência. E vamos lá, vamos ao nosso convidado. Bora. Aí, né? Valmor, obrigado pela presença, pelo convite, cara. A gente já é amigo desde, deixa eu me lembrar agora, 2011 mais ou menos eu conheço o Valmor. Foi quando eu fui trabalhar em Pomerode, na Freeforce, nem era em Pomerode ainda. Era em Tupavazinha ainda. A gente se conheceu, o Valmor era atleta da Freeforce. Cara, eu fazia os uniformes dele, o Alex lá também, enfim. Conheço o Valmor desde 2011, cara, gosto muito dele. Uma grande pessoa, um grande ser humano, um cara muito correto, uma referência para nós, assim, do esporte, cara. Feliz em te ter aqui, te ver de novo, né? Na correria da vida a gente acaba não conseguindo mais conversar tanto, né, cara? Mas é bom assim, chamei ele na hora. Não, vamos embora. O Valmor é parceirão, cara. Obrigado pela presença. Obrigado aí, né, Valmor? Ter vindo aí no nosso podcast. É um prazer imenso te receber, cara. Imagina. Vamos tentar trocar ideia aí. Vamos lá, vamos falar do esporte, vamos falar da tua parte, que eu acho muito legal, a parte social ali do teu projeto, né? Mas para começar, Valmor, como é que o pessoal hoje te acha na internet? Qual é o melhor meio? Assim, Instagram, YouTube? O que é mais fácil para ti hoje? Hoje o mais fácil é o Instagram, é o canal que eu mais uso. O YouTube acabo não usando tanto, porque bem que tu sabe como eu não sou muito
apto a mexer na internet, então, sim. na verdade, é mais a minha esposa que acaba cuidando da parte do Instagram e coisa, alguma coisa eu posto e tal. Eu vi que tá bem movimentado, teu Instagram tá bem legal, cara. Fala teu Instagram aí pra galera. É Valmor Treinamentos. Valmor Treinamentos. E aí tem o do projeto também, que é Projeto Valmor Hausmann. Ah, legal. Então tem 2 Instagram. O Instagram do projeto é os meninos do projeto que cuidam, então... Que legal, meu, cara. E o meu aí sou eu e minha esposa que a gente cuida um pouco. Gostaria de voltar a reativar um pouco mais o canal do YouTube, mas fazer edição rotina, de vídeo, né? E coisa não é muito comigo, então preciso ainda achar alguém para... O Rafa estava me dando uma força uma época aí, aí vai... A vida muda os rumos, a vida vai mudando, então acabou ficando um pouco para trás isso, porque não é muito minha aptidão para isso. Então. Sim, normal, né? É normal. O teu foco é treinar, é ensinar os jovens, é fazer as pistas, que tu tá fazendo bastante por aí, né? Tá viajando, eu quero falar de tudo isso aqui, né? E para quem tá com a gente e não sabe, o Valmor, tu vai me corrigindo se eu tiver errado, tá? O Valmor é atleta aqui de Blumenau, ele vai contar a história dele depois, mas ele, além de ser atleta, hoje profissionalmente tu não tá mais atuando como atleta, né? Não. Mas tu ainda corre? Prova amadora, assim? Corri agora, mas eu tô só com problema no assim, pé, né? não tô mais treinando e competindo, nada. Tá, mas o Valmor ele tem na casa dele, ele mora num sítio aqui na Itopava Central, aqui em Blumenau. É Itopava Central ali? Fidelis, né? Fortaleza. Fortaleza Alta ali, né? Uhum. Ele tem uma pista em casa, um centro de treinamento, assim, para quem? Para jovens, para adultos, para crianças, você que quer pedalar, você que já pedala, quer melhorar a sua técnica. Criança, né, Valmor? Tá começando lá desde das balas, se tu consegue também, não? Não, na verdade esse eu não trabalho. Trabalho só com 10 anos para cima. 10 para cima. Uhum. Porque abaixo disso ainda é muito lúdico a coisa. Sim. Então, a criança ela não vai entender quando eu vou explicar. Então, ela tem que ter outra pessoa ou outra criança para ver ela fazendo e ela vai repetir. Entendi, simples. Legal. Então, dificilmente uma criança abaixo de 10 anos vai compreender e vai executar tão bem os movimentos. Né? Uhum. Então, a bicicleta ela tem que ser na parte mais lúdica no início. Então, como eu tenho os obstáculos lá criados já para o nicho que é cross-country, mountain bike, né, em si, então acaba, vamos dizer assim, tem um espaço para brincar, lógico, tem, tanto que eu te convidei ali, né, para levar teus filhos lá. Mas agora é hora, minha menina está com 10, agora é hora de eu levar ela. Então, quando tem o Jober lá, que eu falei que tem 4 ali, né, vão lá brincar. Então, o dia que eles vão, é legal levar, porque aí eles vão interagindo e vão se soltando, né? Uhum. Porque, querendo ou não, também a criança na frente de um adulto, e o adulto tentando instruir ela, muitas vezes ela fica mais reticente com as coisas, né, mais tímida, e aí acaba não se desenvolvendo. E quando vê outras crianças brincando, ela vai brincar junto, né? Legal. Então, vamos voltar lá no início. Conta pra gente assim, eu queria entender um pouquinho, para quem não conhece, a tua história com a bicicleta. Vamos focar um pouquinho nisso, assim. Como que o Valmor começou a pedalar? Como que aumentou a intensidade disso, que talvez era uma forma de locomoção, depois acabou virando um esporte? Onde surgiu a paixão pelo negócio? Bom, sempre foi meio de locomoção, então desde sempre a gente se locomoveu. Minha família, na época, não tinha carro, meus pais, então ia para aniversário, final de semana, todo mundo pegava a bicicleta. Mesmo? Os menorzinhos iam na garupa, os maiorzinhos já iam pedalando. Quem conseguia pedalar, ia pedalando. Como eu era caçula, 10 anos de diferença da minha irmã mais nova, então eu sou temporão, assim. Uhum. Então eu acabei pegando uma época que era só eu, o pai e a mãe, e a gente ia de bike para os aniversários, ia fazer compra, tudo era com bicicleta. Tudo era de bike. E na escola eu tive uma boa professora de educação física, onde que eu me apaixonei pelo esporte, pelo fato dela ensinar os fundamentos de cada modalidade. E além de ensinar várias modalidades, né? Então eu tive o privilégio de ter aula com ela desde a terceira série até no 8º ano. Uhum. E ela ensinava sempre os fundamentos de todo o esporte. Então antes de a gente lá jogar um basquete, ela ensinava como é que batia a bola, como é que driblava, como é que fazia o arremesso, como é que se posicionava, onde tinha que olhar. Fazia vários exercícios antes de jogar, né? Então isso sempre me fascinou, assim, pela a complexidade de cada esporte. Então, e eu me apaixonei muito lógico, todo mundo gosta de futebol, né? Eu jogava futebol, mas eu não era muito habilidoso. Então eu era grande, eu parei de crescer com 12 anos de idade. Então na época era grande. E então eu não era muito ágil, mas eu era forte.
Então eu acabei sempre indo mais para zagueiro, goleiro. Até pela tua rotina, né? Eu imagino, né? Sempre tava no set na roça com teu pai e com a tua mãe. Aí corta capim, carrega trato, limpa o pasto e lida com o gado, enfim, né? E o cara acaba tendo uma estrutura mais... E come bem, né? Porque o alemão do sítio come bem, né, cara? Sim, Comida de verdade, né? Não é igual hoje em dia, né? E aí me apaixonei mais pelo atletismo. Então eu descobri que eu era velocista. Então tinha muita explosão muscular. E depois, ao longo do tempo, eu sempre gostei de bike. Tinha uns amigos meus que gostavam de bike. Só que o problema é que a bike era muito cara já, né? Tipo, já era difícil o acesso, ainda é hoje. Mas hoje o acesso é muito mais fácil. E naquela época era muito difícil o equipamento. Que ano mais ou menos isso, sim? Isso foi em 99. Comecei a me aprofundar um pouco mais com a bike. Eu comecei a pedalar um pouquinho antes, mas em competição, assim, em 99 foi a primeira prova que eu participei. Catarinense? Não, era a prova que o BOS e a Fundação de Esportes de Blumenau fez na Alameda, que era no circuito de mountain bike no asfalto. No asfalto. Deixa eu só te interromper rapidinho. Vamos... E era nessa época a bike ela era muito... Porque ela popularizou muito, né? Então hoje em dia tu consegue... Me corrija até se eu estiver falando besteira, mas tu consegue comprar bons equipamentos até por um valor melhor. Porque antigamente, nessa década de 90, o que eu tinha de visão de bicicleta era aquela bicicleta que tu comprava lá na Lojas Colombo, aquela coisa, mas esse equipamento profissional nessa época ele era muito mais caro do que hoje em dia ou não? Proporcionalmente? Proporcionalmente, né? Falando, né? Eu vou dizer que proporcionalmente talvez era o mesmo preço. Só que naquela época era muito mais difícil de ter. Então entendi. vamos dizer assim... Não achava em qualquer lugar. Não achava em qualquer lugar. E hoje é a facilidade de tu fazer crediário e tudo, né? Então isso tudo facilitou, né? Entendi. Tipo, naquela época tinha que comprar à vista o negócio. Não existia esse negócio. E as coisas boas era importada. Não vendia em qualquer lugar, Sim. né? Não tinha coisa muito no Brasil, assim, né? Que isso começou a vir as bikes quando abriu a economia lá, né? Que começaram a vir as coisas importadas. Até eu digo assim, qualquer lugar que eu quero dizer que hoje em dia tu tem muitas lojas, né? Tem internet. Especializadas, né? E tem internet e tudo, né? Não, hoje aumentou muito o nicho no mercado da bike dentro do Brasil e no mundo, na verdade. Legal. E aí, depois disso, nessas primeiras competições, fui me apaixonando, fui me entendendo um pouco melhor. E tentei ir algumas provas ainda na Júnior, que eu tinha 18 anos, que era o início da categoria, o final da categoria Júnior. E depois já pulava para Sub-23, que era a categoria principal que corria junto com a Elite, né? E já era a mesma estruturação que é hoje? Já era naquela Já era a mesma divisão de categorias. Tu fazia o cross-country, né? Sim, eu gostava mais... Na época era só cross-country. Era 10 etapas de cross-country e 2 de maratona, que na época era trip trail. Então não tinha muita opção. Era correr cross-country. Corria de mountain bike, era correr cross-country. Entendi. E hoje não, hoje já é muito mais maratona do que... Para quem não sabe, né, ela é uma prova de circuito com vários obstáculos naturais e artificiais. Mas o que teve nas Olimpíadas agora, né? Isso é o cross-country. A única modalidade do mountain bike que é olímpica é o cross-country. Legal. Então, tem downhill, tem bike trail, tem várias outras modalidades, enduro e tal. E a única modalidade é o cross-country, que é olímpico. Então, por isso tem esse prestígio maior de visibilidade dentro do meio do ciclismo. Só que praticantes não é tanto. Então, está se mudando muito essa questão dos praticantes de mountain bike, estão indo muito mais para maratona. Né? Lógico que isso, algumas... Isso a gente pode entrar em detalhes depois. Sim. Então, dali em diante... Na época o Alex então me convidou, na verdade, para a primeira prova de cross-country oficial do estado. Ele já corria na Sub-23, ele é, eu acho que 1 ano ou 2 mais velho que eu. E aí eu corri na categoria Sub-23, andei bem. E aí depois o rapaz da fundação aqui me convidou para correr pela fundação. E eu corri aí na minha categoria Júnior. E andei junto com, na época ele tinha feito 3º no brasileiro de cross-country. Então eu vi que tinha possibilidade de andar bem na minha categoria. Aí, lógico, aí fui para Sub-23 no ano seguinte, demorei o ano inteiro para conseguir andar junto com os ponteiros. Já tinha técnica ou era mais assim na cara, coragem, força? Na verdade, eu sempre tive facilidade para dominar a bicicleta. Hoje eu entendo muito porque era o que eu fazia já no sítio, que era andar com mole de trato muitas vezes aqui, né? E andando no próprio Rock Garden lá que eu tenho na minha pista lá. Descendo o barranco com o capim aqui.
era isso, com o pé no chão e tinha que se equilibrar, né? É. Então, essa questão de equilíbrio, de força, coordenação, eu já sempre tive por causa disso. Lógico que eu nunca tinha consciência do que eu estava fazendo, mas automaticamente eu ia fazendo. Era algo meio que natural para ti. Natural, é. Legal. Então, hoje eu entendo que era por causa desse treinamento que eu tive lá no início, quando criança, né? E aí foi desenvolvendo. Aí no ano seguinte aí eu consegui brigar com os melhores de Santa Catarina na categoria, porque são 4 anos aí na Sub-23. E no terceiro ano eu consegui andar bem num campeonato brasileiro que foi lá no Rio Grande do Sul. Não consegui uma boa colocação no final, por uma série de fatores, mas andei junto com os melhores praticamente a prova inteira. Então eu vi que eu tinha potencial para aquilo. Porém, lá no meio saindo da Sub-23, que aí a categoria principal, né, a Elite, Sim. Eu fiquei um pouco com o pé atrás pelo fato de trabalhar, não ter tempo para treinar, não ter tanto apoio. Na época eu tinha que comprar tudo e manter as coisas, então é muito caro, muito difícil. E tu trabalhava fora já? Eu já trabalhava fora, algumas vezes trabalhei fora e depois eu acabei fazendo mecânica em casa, né? Já começou a mexer com mecânica de bike daí? Sim, na verdade eu mexia já antes de competir, já mexia com bike simples, né? E depois disso eu fui trabalhar no Rocha, na época em 2004, quando eu já tinha competido ali, que era nessa fase final ali da Sub-23, eu estava trabalhando com ele. Então ali eu conheci bastante pessoal do meio da bike, principalmente o pessoal do triatlo aqui de Blumenau. Então chegou um Ironman lá que, depois que eu saí do Rocha, 24 caras foram fazer o Ironman aqui de Blumenau e 21 eu estava fazendo a manutenção da bike deles. Que massa. Então legal, eu tinha bastante serviço né, isso que me mantinha no esporte também, né? Então depois eu migrei um pouco para esse lado mais de trabalho, com mecânica e tal. E aí cuidar do sítio, né? E treinar para ter o tempinho. E aí eu comecei eu fui, na verdade, para a categoria Sub-30. Fui campeão brasileiro em 2008, fui terceiro em 2010, só que eu não via retorno. Tudo Sub-30. Sub-30. Aí já não é mais junto com a Elite, né? Não, era uma categoria abaixo, vamos dizer, quem não quer ir para a Elite vai para uma Série B, vamos dizer assim. Que né? até a Elite, para quem não entende, a Elite é o que corre as maiores provas e que disputa pontuação para os Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos, essas coisas assim. E como na época um dos caras principais era o Ricardo Pichard aqui de Santa Catarina, que disputava a vaga olímpica com os melhores do Brasil, que sempre normalmente era o primeiro ou segundo homem ali depois da vaga. Então, né, ficava assim, pô, o cara é profissional, o cara só faz isso o dia inteiro e eu tenho que trabalhar o dia inteiro, né? Tipo, eu tenho pouco tempo para descansar e para recuperar e tal. E acabei deixando um pouco de lado me arriscar em algo na Elite. E aí acabou passando um tempo, em 2011, vi que não tinha muito retorno financeiro e nem de visibilidade, que eu acho que isso é uma coisa que tu me ensinou bastante, né? De ser mais visível para as coisas, né? Tanto que na época quando corria Sub-30, tu já estava lá, né? Porque acho que foi bem nessa época 2011, de transição. 2011. Então, eu já tinha andado com a camisa de campeão brasileiro. Sim, é verdade. E aí, né, em 2011, foi minha primeira prova na Elite e numa das principais provas da América, que é em Araxá. E eu consegui fazer terceiro na prova de short track. Eu lembro disso. Então, aí já mudou, já foi diferente, né, todo mundo já começou a conhecer diferente. Virou a chave, assim. E aí eu vi que tinha potencial para aquilo, me dediquei. Aí deu uns 2 anos depois, que aí foi minha melhor fase, 2013, 2014. Onde que eu fiquei entre os 10 melhores do Brasil em praticamente todas as provas, assim. E a minha prova mais forte sempre foi as provas, na verdade, a minha aptidão física sempre foi para o ciclismo de estrada, né? Como eu era velocista lá no atletismo, eu era um cara para ser sprintista. E eu me defendia razoavelmente nas subidas. Então a minha potência na chegada era muito forte. E no cross country você tem uma constância maior. Você tem que ter potência, mas tem que ter uma constância. E dificilmente vai decidir numa chegada, né? Sim. Uma prova de maratona se decide mais na chegada, às vezes, então, na subida. E o cross country é mais constância. Porque tu não consegue buscar depois muito, né? Se o cara escapa, tu não busca, né?
E no ciclismo de estrada, poucas vezes que eu corri, sempre me dei bem. E na época até Murilo Fischer corria lá fora. Quando vinha correr Jogos Abertos, eu sempre disputava com esses caras a nível mundial, assim, né? Então, e a minha característica física era justamente para isso. Só que como lá em 2008 eu tive um momento de escolha. Eu poderia ter corrido por uma equipe de ciclismo. Eles me convidaram. Até então eu nunca tinha ganhado um convite de alguma equipe. Era o Avaí. Havaí é forte, né? É, o Avaí tem equipe de ciclismo. Então, eles iam me emprestar uma bike e eu ia ganhar um pequeno salário lá para poder pedalar. E ainda com as despesas. E até então, sempre, né? A Free Force me ajudava. Aí um daqui ajudava, outro daqui ajudava para conseguir ir para as provas. E aí sempre era mais por conta o mountain bike. E o ciclismo tinha essa organização melhor, então não precisaria tirar tanto do bolso. Mas em 2008 eu acabei indo como mecânico numa prova, era uma volta de São Paulo, que era o Tour do Brasil na época. E aí eu fui como mecânico por acaso do Avaí. E aí lá as equipes ficam tudo junto, reunido e tal. E eu comecei a ver um lado um pouco negro do esporte do ciclismo, que era a questão do doping e tudo. Então eu optei por continuar no mountain bike, mesmo sabendo que era mais difícil. Seus princípios, né, Valmor? Quem te conhece sabe que tu não é um cara de se vender por, né? Tu não vai se desfazer dos teus princípios por alguma coisa financeira ou talvez algum benefício, né? Quem conhece o Valmor sabe. O Valmor é um cara sistemático, né, Valmor? Tem o teu jeito de ser, a tua metodologia e tu não se vende, é aquilo lá. E talvez tu enfrentou isso lá e tu não quis se... Não quero. Se é para isso desse jeito, eu não quero, né? Então, E logo depois, quando eu comecei a correr no mountain bike ali em 2011, surgiu uma prova que era o Sprint Eliminator, que era uma prova curta, de 600 metros até 1,5 km, que se disputava em baterias, né? E ia caindo fora, mais ou menos que nem o BMX, larga 8, lá largava 4 e ia disputando até chegar na final. E era mais arrancada, então era mais o meu estilo. Explosão, assim. Né? E aí eu consegui me destacar com várias provas até... teve uma das provas, depois em 2012, eu ganhei do Henrique Avancini lá em Araxá. Então, com uma prova televisionada pela TV Integração, que era uma afiliada da Globo. Então, teve uma repercussão legal, assim, E eu só perdi para um suíço que tinha feito quarto numa etapa da Copa do Mundo. Então, começou a engrenar um negócio de ter uma visibilidade maior. Então, fui em 2014, terminei 2014 muito bem, corri o Brasil Ride junto com o Zorzo, que hoje trabalha junto comigo na Soul. Na época a gente não trabalhava. Eu lembro que a gente fez uniforme e tudo. E no final de 2014 eu já estava meio que saturado de muito trabalho e muita correria de viagem e tudo. E continuei na correria e na viagem, né, nas viagens. E aí eu acabei indo para o Chile, correr com o Pedrinho, o Transandes, no início de temporada. E quando eu voltei, eu estava meio que... Na verdade, a vida já tinha me dado vários sinaizinhos pequenos, eu não tinha observado. E era para ter parado, ter ficado em casa. Aí saí para pedalar, a galera estava indo junto, umas 20 pessoas. Eu vou acompanhar até um certo ponto e vou voltar. E aí fui indo, chegando num ponto, decidimos ir para um lado, o pessoal queria ir para um lado, eu falei, não, vamos para o outro. E aí começamos a descer um morro e eu acabei batendo de frente com o carro, quebrei o fêmur, a cabeça do húmero e o nariz. Foi bem sério esse acidente, né? Sim. Aí fiquei um tempo parado e ali eu pude refletir um pouco do que eu ia fazer daqui para frente. E um dos grandes sonhos sempre foi tentar, eu sempre gostei, sempre vi que eu tinha facilidade para ajudar os outros a melhorar a condução da bike, né? Melhorar a técnica e tal. Tu já tinha essa visão antes do acidente? Já. Só que tu nunca botou nada em prática, por exemplo. Porque quando eu trabalhava lá na época do Rocha, a gente saía com um grupo de pedal, aí tinha o pessoal mais de idade e tal, saía junto para pedalar, e às vezes via que eles tinham muita dificuldade em alguns trechos, né, de descida principalmente, como dominar a bicicleta, como usar os freios. E eu já tinha essa noção, já tinha essa visão de, tem que usar um pouco mais o freio dianteiro. A maioria tem medo de usar o freio dianteiro. Mas como é que tu vai se posicionar na bike, né? Porque não é mais ou menos que nem na moto, só que a moto é mais pesada para tu dominar ela. Mas, cara, se tu não frear a moto com o freio da frente, ela não vai parar, né? Não tem freio, né? Ela vai arrastar e...
E a galera de bike acaba usando muito freio traseiro, né? E deixando para frear muito dentro de curva. Então, várias coisinhas eu fui sempre dando toque e sempre foi funcionando, né? E eu já ajudava alguns atletas, tanto o Eric, a Tânia, não sei se você lembra, né? Claro, tipo, claro. Lá no início. Então, eu já dava algumas dicas para eles, mas eu não tinha ainda uma metodologia para fazer esse... né, para tentar aplicar isso. Aplicar, tentar fazer isso funcionar de uma forma melhor. E com o acidente veio a fisioterapia e junto com isso vem o Pilates. E ali eu conheci o Jean Berkendorf e a Andressa. E juntamente ali na época da fisioterapia, eles estavam vindo andar lá em casa e a gente sempre conversava muito sobre como fazer o negócio funcionar e ser uma metodologia que as pessoas consigam aprender e executar rápido, né? Uhum. E a ideia sempre foi, lá da época da escola, que a minha professora fazia os fundamentos do esporte. Uhum. Então, e uma coisa que eu sempre via, que a bike, todo mundo compra a bike, sobe em cima e quer andar mais rápido possível. Só que, na verdade, para tu aprender a dominar, tu tem que, quanto mais devagar, mais domínio tu vai ter que ter. Mais equilíbrio, mais coordenação motora. Técnica. Então, ali a gente começou a desenvolver uma sequência de exercícios e sempre em cima da mesma ideia da fisioterapia, de repetir várias vezes e corrigir o movimento, que isso é uma das partes principais. Então, você vai repetindo o mesmo movimento e quem está de fora vai vendo o que está fazendo de errado e vai falando. E aí tu vai se corrigindo, porque eu aprendi a voltar a caminhar. Eu não conseguia mais caminhar, eu estava com a perna atrofiada. Então, eu tinha que me ver na frente do espelho e a professora falando para eu entender que eu não estava mais conseguindo caminhar direito, né? Até entender de novo caminhar, demorou um tempo. Então, isso eu vi. Aí eu comecei a entender um pouco mais a dificuldade que o nosso cérebro tem para entender as coisas, porque ele vai dar um jeito de compensar. E aí isso tudo começou a encaixar para voltar para esse lado de treinamento. Então, para conseguir explicar um pouco melhor para as pessoas como funciona treinar técnica para o mountain bike. E nisso, uns 2, 3 anos, deixa eu ver, 15... Quanto tempo tu ficou parado daí, assim, sem pedalar, até tu voltar? Era para ficar 1 ano, fiquei 45 dias sem subir em cima da bike, consegui subir em cima da bike, ia para fisioterapia de bike, não podia pedalar, não podia, mas já estava indo. Tá brincando. E com 4 meses eu fui atropelado de novo, caí do mesmo lado onde que eu tinha quebrado. Nossa. E atropelado a uns 80, o carro me pegou por trás a 80 por hora, eu bati dentro do para-brisa, veio uns 15 metros para frente. Foi E ele quase passou por cima. Central ali? No Bublitz ali, né? Ele quase passou por cima de mim ainda. E aí eu vi que estava tudo em ordem, não ia mais quebrar, né? E depois ali, já em outubro, eu me acidentei em fevereiro, em outubro eu fiz o Brasil Ride com o Pedrinho. E o médico falou que antes de 1 ano eu não ia conseguir pedalar e em menos de 7 meses eu estava fazendo o Brasil Ride. Olha aí, cara. Brasil Ride, para quem não sabe, é uma semana, né, Valmor? São 7 etapas. 7 etapas. Né? 7 etapas. Então, 600 quilômetros com 13 mil de altimetria. 600 quilômetros numa semana, imagina que tu pedala todo dia. Então e a maioria dorme em barraca ainda, né? Dorme em barraca, e daí tu compra para participar do evento, tu tem a hospedagem lá, que é uma barraca, tu ganha alimentação, ganha tudo. E só que é todo dia, cara. E assim, lá na Bahia... E o teu médico, o que falou? Aí eles bateram radiografia e não, eu te indico que não era bom tu ir, porque pode ter a chance de tu cair. Eu disse, não, pode ficar tranquilo que eu não vou cair. Já tinha caído 4 meses atrás, o cara tinha batido 80 por hora em mim, eu caí no chão, no asfalto seco e não quebrou. Não é uma quedinha que iria quebrar, né? Se é para ser, vai ser. E acabou, tipo, aí eu fiz uma prova legal com um parceiro, né, que me ajudou lá no início e tal, foi bem legal, assim. E ali eu comecei a conhecer várias pessoas e foi até nesse Brasil Ride que eu conheci um pouco mais de perto, já conheci ele como atleta, que era o Spimpo, que ele já corria pela Soul na época. E ele falou, meu patrão, ele tá gostando de pedalar, mas ele não tem muitas manhas e coisas, vamos conversar. Então, Seu André. Isso foi em 2015. Aí em 2015 a gente ainda conversou no finalzinho do ano. E aí 2016, aí o Seu André, final do ano de 2016, o Seu André vem lá fazer uma aula.
E aí ele me convidou para ser atleta da Soul. Aí eu falei para ele, pô, era tudo que eu queria até então, só que, porque até então eu sempre tinha apoio das marcas, né? Que podia comprar a bike a preço de custo. Na época a loja do Marquinhos me ajudou, a 360, né? Comprei bike a preço de custo. Uma época, né? Aí a Corratec foi a primeira bike depois do acidente que me emprestou a bicicleta. Foi a primeira vez que eu consegui uma bicicleta emprestada. Verdade. Né? Antes disso eu sempre tive que comprar. E aí quando o seu André veio com essa... quer correr pela equipe da fábrica. Poxa, ia ganhar bike, ia ganhar salário... ter toda a estrutura, mas aí já não era mais o meu objetivo principal, eu já estava com esse negócio de treinamento e tal, e uma coisa me veio logo na cabeça foi, pô, eu cheguei até aqui com a bike porque várias pessoas me ajudaram, eu quero fazer algo em troca, em volta de novo para o esporte. Aí eu falei, cara, eu quero fazer um trabalho com adolescentes e dar oportunidade para eles aprender a andar de bicicleta e viver do mercado de bicicleta. Não necessariamente ser atleta profissional. Não necessariamente ser atleta. Esse nunca foi um objetivo principal do projeto, ser atleta. Ser atleta vai te dar uma visão de empreendedorismo, para fazer outras coisas principais da vida, que é disputar, né? O ser humano quer disputar. Mas o ser humano tem que entender que ele tem... Só um vai ganhar. E os outros também não. Essa é a diferença. O esporte moderno... vem lá da época dos gladiadores, né? Que um tinha que sair morto. Hoje não. Verdade. Hoje o cara não sai mais morto, mas um vence e sempre vai ter o segundo, o terceiro. E esses caras também, se não existir os outros, não vai ter graça o esporte, se só tiver um cara. Sim. Ele vai ser no máximo frustrado, né? Mas e aí a ideia sempre foi tentar trabalhar esse lado do comércio da bike, né? Que aí quando eu entrei lá, então eu entrei na Soul final de 2016 e uma das coisas que eu também queria era justamente trabalhar com desenvolvimento de equipamentos. Eu achava que eu poderia ajudar. Eu sempre fui meio que professor Padal, MacGyver, né? Jambrar as coisas e tal, e testar. E eu cortava cravo de pneu, furava parafuso para deixar mais leve, fazia um monte de coisa, né? Mexia na suspensão. Então sempre fui muito de testar as coisas. E acabou casando bem lá com a Soul. Então foi bem numa época que estava desenvolvendo, já com a ideia de tentar desenvolver, até então eles só importavam coisas para montar. E aí, desde aquele momento, começou já a se pensar em possibilidades de realmente fazer um projeto de bicicletas e tal. Até então sempre era só... vinha quadro pronto, né? Sim. Tem o catálogo lá do fornecedor lá na China, coloca o quadro lá e vem, né? E então a gente conseguiu fazer esse primeiro início, demorou um pouco, pelo fato de ser tudo muito complicado hoje, né? A burocracia, tanto para seguro, como são de menores e tal. Aí chegou uma hora até eu falei assim, ó, eu bato no peito, eu vou começar a fazer, né? Eu não vou responsabilizar ninguém e se acontecer alguma coisa, aconteceu, e vamos tentar fazer. Tanto que estamos até hoje agora, que conseguimos montar a associação, tá uma coisa registrada. Agora, esse ano, finalzinho do ano que a gente registrou. Então, estou 8 anos sem ter nada documentado, nada, mas um projeto que já deu bastante frutos. Então, desde aquele momento, a gente começou, primeiro, com a parte técnica, mostrando para eles que para manter o espaço é trabalhoso, para andar de bicicleta, sujar ela, para limpar é trabalhoso. Então aí foram aprendendo devagarinho, né? Cada função dentro do setor. E eu também fui me desenvolvendo. Então, além de eu construir a minha pista, eu comecei a fazer pistas fora e comecei a dar curso fora de técnica. Então, eu também fui me desenvolvendo. E isso trouxe uma bagagem grande para chegar onde que todos chegamos hoje, né? Com projetos, alunos e tal, e os resultados que a gente tem hoje. E como é que hoje está estruturado assim o teu projeto? Vamos lá na tua pista, no CT lá, né? Hoje, que tipo de atleta, de aluno, enfim, que está lá contigo hoje efetivo, assim? Bom, do projeto hoje tem 10, mas já chegou a ter 13 ou 14, se não me engano, ao mesmo tempo.
Já passaram perto de 40 adolescentes lá. E qual a idade assim, deles? De 10 a 18 anos. 10 a 18. Aí eles entram lá, os pais autorizam, claro, eles participam. Como é que é os treinamentos assim? Nas terças-feiras a gente faz a manutenção do CT, então é roçar grama, é limpar banheiro, é organizar a oficina. Daí não pedala nesse dia? Não, nesse dia eles normalmente vem pedalando, né? Cada um tem a locomoção, então já vem pedalando. E aí no final da tarde a gente faz, porque a gente sempre faz só num período agora. Teve uma época que eu fiz 2 períodos, mas hoje eu estou só num, por enquanto. Então a gente faz um exercício funcional lá, alguns movimentos, e depois brinca de pump. E nas quintas-feiras, que é hoje, faz o treino técnico, né? Que é com habilidade e tal. E um pouquinho antes, quando eles chegam, normalmente a gente faz uma conversa, principalmente quando tem corrida e coisa assim, já para eles aprender a falar um pouco, né? Cada um aprender a se comunicar. Né? Um grupo de 10 pessoas, tem que levantar e olhar. Sim. E ficar paradinho. E eles estão bem naquela fase de timidez, né? Sim. O adolescente, ele tem o extrovertido, tem o sem noção, mas tem o que a maioria é fechado, né? Sim. Ainda mais hoje, né? Bom, eu também passei por isso, né? Mas claro, hoje eu acho que é uma coisa que é até um pouquinho mais por causa da tela e tal. Sim, muito individual ali, né? Eles têm... na nossa época tinha... como é que é? Moral e cívica, algumas matérias que tu tinha que fazer esse trabalho, né? De ir na frente de todo mundo, apresentação de teatro, essas coisas assim. Pô, o legal é que tu está formando não é só o intuito só do esporte, mas tu está formando cidadãos, né, cara? Formando pessoas para a vida, para coisas que eles vão usar no dia a dia, com interação social, pô, isso é... E a parte, eu acho assim, como pai, o Dani também é pai, cara, eu sempre falo para os meus filhos assim, tu tem que pensar no próximo também, né? E lá tu tem muito isso, né? Coletividade, um ajudar o outro, construir algo, trabalhar em favor de algo, né? Vai lá, tu quer andar na pista? Vamos ajudar a arrumar a pista também, né? E vamos fazer vamos arrumar a tua bicicleta também, tu vai aprender a cuidar do teu equipamento, assim, isso vai transmitir na vida pessoal também em casa. Sim. Arruma teu quarto, arruma tua mochila, cuida do teu computador, cuida do teu celular, enfim, limpa teu tênis, aprender a se tornar pessoas melhores, não ficar só dependendo do pai e da mãe, né? Tanto que no início era só projeto social mesmo, eu peguei só meninos lá da minha região, perto da minha escola, lá onde eu estudei. Uma condição financeira mais modesta, tal. Nenhum deles teria condição de comprar uma bicicleta daquelas que eles estavam usando. E aí até desenvolveu até um certo ponto. Só que o que eu comecei a perceber no esporte? Quem tem talento dificilmente vai para frente. Por quê? É muito fácil as coisas. Então foi uma das coisas que eu tive que mudar um pouco, repensar a maneira que eu ia aplicar isso para os jovens. Um pouquinho da soberba do ser humano, assim, né? E aí acaba... eu estava dando oportunidade para alguns e os pais não estavam entendendo o valor que isso tinha também. Então isso também estava uma coisa que estava me frustrando. Além do atleta saber que ele é bom, ele não querer estudar, não querer fazer as obrigações lá do dia a dia, né? Ele estava tendo um bom resultado, ele achava que aquilo era suficiente. Então, aquilo era um dos primeiros motivos. E segundo, eram alguns pais que não estavam entendendo o valor que isso tinha. Né? O quanto que ele podia se desenvolver dentro do esporte, né? Não sendo atleta. Então, isso era uma coisa que esses pais, alguns deles não enxergaram isso. Hoje eles enxergam hoje. Tanto que tem um dos meninos, saiu do projeto, está trabalhando em outra empresa, e está se desenvolvendo. Hoje os pais têm orgulho do que ele faz, que é andar de bicicleta. Né? Legal. Então eu acabei mudando um pouco. Então comecei a pegar, como vinha muito grupo de pedal fazer treinamento, na época aqui de Blumenau, aí comecei a pegar alguns filhos desses pessoal que pedalava e comecei a botar no projeto. E por incrível que pareça, alguns não tinham no início aptidão nenhuma para aquilo. E foram se desenvolvendo e hoje são referência no Brasil para algumas coisas. Que legal, cara. Então, Pô, isso deve te gerar um orgulho imenso, assim, né? Uma sensação de dever cumprido, né, cara? Com certeza. Isso é o que faz... motivação, né? Além da motivação, porque para te cutucar, para falar que está fazendo algo errado, tem 100. Mas para te falar que está fazendo um negócio bom, é poucos, né? Sei. E lá para te ajudar é menos ainda, né? Então
é complicado, assim. E o esporte, né, Valmor, até, assim, eu trabalhei, ainda trabalho com isso, mas a gente tá num outro lado, que é o lado da empresa, né, que tem que cobrar do atleta, né, a empresa... E, cara, hoje, depois de muitos anos, eu aprendi isso, assim, eu entendo a visão que a empresa tem, mas eu discordo de muitas empresas, assim, porque, por exemplo, beleza, tu tá apoiando um atleta, tu tá pensando só no benefício que esse cara vai trazer para tua empresa, estando lá no pódio? Porque a maioria só pensa isso, só quer like no Instagram, só quer visualização, mas as empresas não aproveitam o atleta para isso. No teu caso, tem um projeto, cara. Claro, a Soul hoje aproveita isso, né, isso como, vamos dizer, uma parte social da empresa, assim, né, cara? Sim. Aproveita isso, mas tem muita empresa que não, acha que, não, só vou gastar dinheiro, aí o cara não sobe no pódio, porque é uma cobrança que as empresas sempre têm nos atletas que estão, bota o logo na camisa lá, acha que o cara sempre tem que estar em primeiro, ou tá lá nos 3 primeiros, ou nos 5 primeiros, para estar lá no pódio. E, cara, não é uma... Isso faz parte de uma ação social, né, cara? E às vezes é difícil tu conseguir patrocínios porque as empresas não entendem isso. E aí bloqueia o teu trabalho, dificulta o teu trabalho. Quanta dificuldade tu teve até tu encontrar a Soul, que te apoia realmente, que entende. Claro, é uma marca de bike, é do segmento. Mas ela podia muito bem só te emprestar uma bike e, não, vamos, a gente só quer que tu corra lá e traga resultado para nós. Só que, cara, é investimento, né? Sim. E hoje, vamos dizer, o investimento da Soul no início, né, foram algumas bicicletas ali para iniciar o negócio e fui pegando algumas coisas lá de avaria no início e tal. E, pô, no último ano de equipamento foi quase 700 mil reais. Olha aí, cara. Caramba. Então, cada atleta hoje desses 10, cada um tem 3 bicicletas que é de uso deles. À disposição então, lá para eles usarem. Uma de competição, uma mountain bike de competição, que é a full suspension. Que daí é a que tem os melhores componentes, né? Isso. Só que assim, não são todos que têm o melhor equipamento. Claro, né? claro. É uma questão de meritocracia. Claro. Então não é... tem muito pai que já chegou... chegou... Não é tão fácil também, né? Tem pai que já chegou, não, eu vou comprar a bicicleta pro meu filho e tal. Não, aqui dentro todo mundo é igual. Só vai ganhar o equipamento melhor se merecer. Claro. Se ele não fizer para merecer, não vai ganhar a bike melhor. E cada um tem mais uma HT, né, que é uma sem suspensão traseira. Uma opção minha, sou o dono da Soul, queria que todo mundo andasse de full as 2 bikes. Eu falei, não, tem que ser HT. E ainda tem a bike de ciclismo de estrada, né? Então, cada um ainda tem uma bike de ciclismo de estrada. Para fazer base. Vamos só encerrar a live no Insta. Júlio, quem é que está ali com a gente ainda? Bastante gente aqui. Tem Vinícius, Javali Bike Shop. Olha, bastante gente conhece o Valmor. Porteiras, fechando as porteiras. Luiz. Bibi Autocar. Acho que a galera aí conhece ele aí. Tá? Pessoal, obrigado quem ficou com a gente aqui na live do Insta até agora, né? Lembrando que esse episódio ele vai completo para o YouTube e Spotify. Então fica ligadinho no nosso Insta, no Insta do Valmor também. Quando a gente subir esse episódio, a gente vai mandar o aviso lá no Insta para vocês também assistirem o episódio completo depois, beleza? E quem fez perguntas, que a gente tem as perguntas que depois o Júlio vai ler, essas perguntas vão ser respondidas pelo Valmor daqui a pouco e vai estar no episódio completo. Beleza, galera? Obrigado pela presença, pela participação de vocês aí, né? Valeu! Valeu, galera! Vai lá, Valmor, pode seguir. Bom, aí lá tem cada um tem suas bikes. 3 bikes, a hardtail, a full e a de estrada. E aí tem ainda o equipamento hoje que a gente tem as bikes de pump, que são outro fundamento. O Cris Santos também arrumou uma bike de trial, tem um monociclo, então tem várias opções lá de treinamento. Amor, uma pergunta, desculpa te cortar, eu que sou ignorante no assunto. O que é a bike de pump, cara? Pump track é um circuito de empurrar. Essa é a tradução literal. É fazer a bike andar sem pedalar. Com ondulações, entendi. A gente só vai empurrando. Massa, é muito massa. Empurra e alivia a pressão. Isso é fundamento de andar de bicicleta, que é o começo do BMX, para criança de balance, para todo mundo que pratica bike, seria legal, interessante entender isso. Que já vai conseguir se safar de várias situações, né, de risco, assim. Entendi. Na hora que aprende a fazer isso. E é muito gostoso, porque é um circuito menor, assim, e aí tu vai com a bike, tu não precisa pedalar, né? Tu vai aprendendo a entender o movimento. Se tu pensa que tu tem perna forte, vai lá fazer. Meu Deus, cara. Fiquei curioso agora. É muito massa. Vamos marcar ali pra tu lá conhecer. É muito legal, cara. Prazer imenso, com certeza. Então, hoje a gente oferece toda a estrutura das bikes,
toda a parte de manutenção. Então, eles aprendem, lógico, cada um tem que aprender. Quem não tem muita habilidade com as ferramentas e tal, quem é os mais novos, sempre são auxiliados ou por mim ou pelos mais velhos já, né? Que já têm experiência. Hoje já o Peppa, que é o mais velho, já está ali trabalhando na oficina também. Então, já está executando esse tipo de trabalho. E a Sou ainda ajuda nas viagens, né? Então, as principais provas do Brasil, que é a Copa Internacional e o Campeonato Brasileiro, ele ainda ajuda com grana para isso. Cara. Então, e a Free Force também entra com os uniformes, ajuda uma quantia por mês agora, né, esse ano. A Soul Life também tem vários produtos de limpeza, graxas, produtos para massagem e tudo, né? Então, eles também estão nessa parceria já tem alguns anos, já tem 3 anos também. Então, esses 3 são os principais patrocinadores. E agora a gente acabou fazendo a associação, legalizando tudo, né? Tem um amigo meu que está me ajudando. E agora a gente está indo atrás de captação de patrocínios em cima de mídia de Instagram, né? Então, ele fez um programa de visualização, o quanto que visualiza, e aí agora a gente vai tentar captar recurso. Monetizando por ali. Legal, gerar então, conteúdo para isso dar visualização e daí paga em dólar ali. Além da ideia do social, vamos dizer assim. Claro, né? Tudo precisa, né? É um sistema, né, Vamor? Tem que ser alimentado para poder gerar, né? Que legal, cara, que legal. E hoje, assim, eu tenho meu filho, sei lá, minha menina tem 10 anos. Vamos supor que eu quisesse que ela começasse a fazer parte lá de alguma forma. Para uma criança de 10 anos, qual seria o caminho, assim? Entrar lá. Começar a ir lá, participar. Eu sempre indico assim, vamos lá fazer umas aulas, primeiro particular, para ver se ela gosta, se ela quer. Vai lá olhar, porque eu sou um pouco militar também nas coisas. Eu não gosto de dar sorriso à torta direita. Então, muita gente me acha às vezes grosso, né, e tal. Então, essa questão das crianças hoje, né, de não poder, às vezes, falar um pouco mais alto tom de voz, que, né, já tem algum problema com... Lá em casa também é acostumado. Então, acaba, né, gerando algumas pessoas não entendem. Dá um bloqueio, né? Beleza, né? Tipo, é uma coisa que eu falo sempre, minha casa, minhas regras, né? Claro, então, lá é do meu jeito. E quem quer vai ter que se adaptar a isso. Então, e eu sei que, vamos dizer, até agora funcionou, então não vou mudar por causa disso, claro. né? Com certeza. Não é só por dinheiro, né? Não. Se fosse pelo dinheiro, não... estaria fazendo outra coisa, talvez, né? Com certeza não estaria gastando meu dinheiro. Teria tempo para cuidar das bikes e cuidar botar o carro na estrada e botar as coisas, o meu espaço e tudo, né? Porque quem é de fora não vê, mas, cara, é um buraco sem fundo, né? Tanto que esse, quando ele chegou, na verdade, na época o Jober já sempre falava, tu tem que fazer tuas contas, separa tua conta pessoal do negócio e projeto e tal. Eu disse, cara, se eu fizer o cálculo, eu não vou fazer. E aí agora a gente teve que fazer, para ter um levantamento de quanto que gastava. Aí é meio um pouco assustador. Assim. Melhor deixar quieto. Aí eu podia ter comprado uns 10 carros do meu e tô ali, né? Mas não. A gente não vai levar nada daqui, então essa é uma coisa que eu vou ter na cabeça. A missão é maior, cara, pode ter certeza. E a gente sempre vai ter mais de volta do que a gente doa, né? Com certeza, com certeza. E hoje, e assim, tu ultimamente foi viajar, tu esteve viajando para fora, né? Participando de algumas coisas lá. Sim. Aí teve o Vinícius, né, que foi se destacando, Vinícius Rove. Quando ele começou contigo, ele tinha quantos anos? Ele começou com 13 anos também. Ele já pedalava ou só assim, de brincadeira? Ele estava pedalando com um grupo de pedal, que aí eles vieram fazer aula lá. Já tinha mountain bike e tal? Já tinha mountain bike. Eu conheci ele, eu acho que até no primeiro ou segundo pedal dele, mas no grupo, né? Andando num passeio, e eu acho que uns 4 meses depois eles vieram lá fazer aula. E aí, um gurizinho tímido, não falava nada, todo curvadinho e tal. E aí, eu disse, não quer participar? Então, vamos. Aí acabou que mais um do grupo deles também, que era um pouco mais velho, que já andava mais, já competia, veio também fazer parte do projeto. E aí começou. E ele levou um pouco de sorte, porque os 2 meninos que andavam muito melhor do que ele já estavam mais velhos. E eu sabia que eles não tinham tanta chance de disputar, vamos dizer, que nem a Copa Internacional, que é um dos principais eventos. E ele era bem novinho, né?
E aí, vamos dizer, a competitividade, vamos dizer, menos gente correndo Sim. e tal. Pessoal, vou levar ele. Na Júnior daí, né? Não, era infanto ainda. Infanto. É a primeira categoria que tem, né? Era com 13... Não, com 12 anos. Ele começou com 12, é verdade. E aí ele correu com 12, 13 e depois 14, 15, que é juvenil. E aí eu levei ele para uma prova da Copa Internacional, que aí na época a gente tinha a equipe da Soul, eu e a Tânia, a gente estava administrando a equipe da Soul, que aí tinha o Jefinho, o Christian, né, e aí acabou o seu André liberando para levar ele junto. Levei ele junto, aí ele já fez terceiro, e aí depois já levei ele 2 meses depois, um mês depois para o brasileiro, ele já fez segundo. E aí foi brigando ali sempre na ponta da prova. Ele se motivou, ele mudou, ele começou a se desenvolver bem mais. E aí chegou ao ponto que ele foi campeão pan-americano aqui no Brasil, mas foi campeão pan-americano. A prova era aqui no Brasil, ano retrasado. E o São André, então, ele sempre perguntava para mim o que precisava para um atleta se desenvolver. Você tem que estar no meio dos melhores, né? Porque a competitividade aqui no Brasil, vamos dizer, a gente tem que viajar 1.000 quilômetros para ele chegar lá numa prova, ter 2 ou 3 atletas do nível dele para disputar, e o resto tipo, vai estar mais para trás, ou às vezes mais para frente. Então, vai ter 3, 4 para disputar. E lá na Europa são 50 caras que vão andar no nível dele. Então a competitividade é maior. Por favor, e por que lá é assim, cara? Porque lá todo mundo usa bicicleta. Aqui a gente tem a bike como meio de esporte, de lazer, e não de locomoção. Porque o brasileiro ainda tem um pouco de preconceito, né? A bike é para quem não tem carro. Mas o carro, infelizmente, para muitas pessoas é sinônimo de status, né, cara? Uma coisa que eu vi nítido, por que o ciclismo... Eu fui na Bélgica, lá, o Vini até ficou 3 meses lá na Bélgica, treinando lá. Então, antes dele vir para cá, eu acabei indo lá na Bélgica, onde ele estava morando, fiquei 3 dias lá. É nítido por que o pessoal é apaixonado, que lá o esporte número 1 é a bicicleta. Além do futebol. Cara. É o único país do mundo que o esporte número 1 é a bicicleta. Porque todo mundo anda de bike. Então, todo mundo entende o esforço que é. Sabe a dificuldade que é. Imagina um país que chove pra caramba, que é frio e tal. O pessoal anda de bicicleta o tempo inteiro. E aí também o país é preparado de estrutura para isso? Sim. Mais ciclovias, vai para a empresa, tem lugar para tomar banho, deixar bike, sim, supermercado. As empresas, a gente estava pedalando lá um dia, a gente estava indo para uma outra cidade. Aí passou um cara por nós, na verdade a gente passou por ele, aí ele veio junto e tal, aí chegamos lá, conversamos, aí ele, fala inglês? Não, um pouquinho de alemão, aí, não, eu também falo. Ele estava indo para a empresa pagava 200 euros por mês para ele ir de bike. Olha só. Ele conseguia pagar a prestação de uma bike muito boa aqui no Brasil, né? Uma bike, sei lá, uns 20 mil reais aqui no Brasil, ele pagava para ir de bike pro trabalho. Então tem ações também, né, que eles fazem para isso continuar vivo lá, né? Porque provavelmente também senão ia morrer, né? Sim. E aí o Vini foi para lá, foi para lá treinar e... então ele, na verdade a gente tinha ido ano passado, ficamos um mês lá, que ele fez algumas provas. Então a primeira prova foi em Novo Mesto, na República Tcheca, onde chegamos lá 2 dias depois ele já foi correr, então a aclimatação... E a etapa do Copa do Mundo, essas daí, Novo Mesto? Era uma etapa da Copa do Mundo, só que a prova que ele fazia, como ele era da Júnior, era Júnior Series, então não faz parte da Copa do Mundo. É uma outra prova dentro da principal. Dentro da principal. Mesma estrutura. E aí ele... Cross country, né? Cross country. Aí ele largou bem, mas já começou a ficar para trás, estava muito frio, estava 9 graus, chovendo, e aí acabou não desempenhando bem. Depois a gente foi para a Suíça, aí ele também correu uma prova de cross primeiro, e aí também não foi assim... Não, mentira. Foi uma prova de cross primeiro e depois ele fez um short track, que era uma prova mais curta, no centro da cidade de Lugano. Até desceu umas escadarias famosas lá e tal. E ali ele fez segundo. Aí ele se empolgou de novo, aí a gente foi para a França, no short track ele fez segundo, na outra prova ele fez 10º, e aí depois na Itália ele acabou caindo, aí não terminou a prova. E aí o São André veio e perguntou, o que precisa, né? Tem que estar lá no meio, né? Não tem outra forma. Não adianta a gente querer ficar aqui e ir de vez em quando para lá. A gente mais convive, né? Então ele acabou indo para lá, ficou lá 3 meses e aí voltou.
E agora a Soul está fazendo até um projeto com mais adolescentes, abrindo para todos, né, todo mundo podia se inscrever. Vão ser 5 meninos e 5 meninas de 18 a 23 anos, se não me engano, para morar lá por 6 meses lá na Bélgica. Para correr. Cara, que legal, hein? Juntamente com a equipe de Santos de ciclismo. Então a maioria vai ser ciclismo. Ciclismo. E um deles, tanto no masculino e feminino, desses 5 vão ser para o mountain bike. E tu vai junto? Não. Tu não vai junto. O seu André perguntou, né? O que eu queria, o que eu almejava. Eu disse, eu quero continuar com o meu projeto. Porque se eu não tiver essa base, não vai ter ninguém para mandar lá. Não é que não vai ter ninguém. Eu acho que não vai ter a qualificação necessária para chegar vai, né? e ir lá, né? Porque a gente não vai poder mandar uma criança de 12 anos para lá para competir lá, né? Tipo, morar lá, estudar lá. Não tem como, né? O pai, mãe, tudo. Então, quando está com 18 anos, já está mais sabendo o que quer da vida. Então, eu acho que o meu trabalho aqui é fundamental para a gente ter um desenvolvimento para chegar lá, né? Então, ele está com esse projeto agora para conseguir, tanto que em novembro, agora, as meninas conseguiram se classificar para a etapa final, as 2 gêmeas que estão lá no projeto, são as únicas que ficaram para disputar lá com o resto do Brasil, né? Eu acho que são 20 meninas e para 5, né? Para escolher 5 que vão participar desse... Essas gêmeas são as filhas dos gêmeos? Não. Uhum. Sim. Legal. Ô, Valmor, por que tu acha que no Brasil o esporte da bike não se desenvolve tanto assim? O que tu enxerga como barreira, tanto de mídia quanto dos eventos? O que tu acha assim? Talvez a gente tá dentro do negócio, para nós é grande, né? Porque a gente olha muito para esse mercado, mas para tipo, Dani, tu é um cara que tu olha bastante Fórmula 1, não sei se futebol tu gosta, mas o que tu enxerga o maior esporte? É futebol, né? O Brasil é futebol, né? Cara, eu acho que até respondendo, Sim. O Valmor talvez me corrija, mas eu acho que a própria mídia, né? Que não dá... acho que volta aquela história do financeiro, né? O que dá dinheiro aqui no Brasil o que dá audiência ao futebol, né? Então... Sim. É tudo audiência, né? Talvez... não só audiência, eu acho que tem mais coisa envolvida com isso, mas, né, são filosofias aí e teorias. Se tu sentir à vontade, pode expressar aí, cara. Mas eu acho que não vem ao caso. Vai agregar. É que assim, o esporte no Brasil, ele tem que vir primeiro na escola, cara. E hoje na escola, infelizmente, não tem mais esporte. Não. Nenhum professor ensina fundamento, ninguém mais quer ficar na sala de aula, aprender regra de algum esporte, entender qual que é o valor do esporte. Todo mundo só quer ganhar. Mas, tu tem que aprender a perder. Tu tem que entender que tua motivação vai vir da perda, não vai vir do ganho. É o que te vai fazer crescer, né? Perder, né? Esse é o fundamento do esporte. Isso não se ensina mais na escola, né? E vamos dizer assim, que nem hoje, não pode mais puxar a orelha. Puxar a orelha não, mas... Sim, corrigir, né? Corrigir, pegar firme, né? São coisas que hoje, vamos dizer, na escola, se um professor falar um pouco mais alto com o aluno, o pai vem lá reclamar. Na nossa época, se era chamado para a escola, a gente já apanhava já antes de chegar lá para saber o que era. Né? É verdade. Tu ouvia, o professor brigava e o pai brigava também, né? Sempre o professor tinha razão, né? Independente do que fosse, o professor sempre tinha razão. Vocês também, né? Eu sou do tempo que chegava na escola, o pai e a mãe falavam assim, falava na frente do professor, se incomodar... Sim. Cara, meu pai ia lá, eu nunca esqueço, meu pai sempre foi da APP. Cara, eu tava às vezes eu era bêbado, sério. E eu tava lá na sala, do nada, meu pai abria a porta da sala. Ô, professora, tudo bom? Como é que tá o Rafael? E eu... eu era... E assim, mas eu me pelava de medo, né? Eu tinha medo, respeito pelo meu pai, professor também. Nunca respondi, eu era bagunceiro, mas com meus amigos, assim. Mas era autoridade. Sim. E aí isso hoje vai se perdendo, assim. E a gente... né, isso, para mim, a gente está sendo induzido para ficar para esse lado, né? Isso é a minha teoria, assim. Do jeito que está se movendo as coisas, né? Tanto a parte da educação como a parte do esporte, que eu acho que faz parte da educação, né? E hoje a gente não tem mais ídolos, né? Se a gente parar para pensar, quem foi nosso último ídolo, né? no esporte? Foi ainda no automobilismo, um cara que... Né?
Esse Verdade. foi o último ídolo que a gente teve, né? Depois disso, ninguém mais marcou, né? No mountain bike a gente teve que, né, recentemente conseguiu fazer grandes feitos, que foi o Avancini. Então isso trouxe um aumento grande de visibilidade, de marcas e tudo que vem para o Brasil. E uma das coisas que eu acho legal, porque assim, ó, eu fui lá para fora 2 anos seguidos nesses maiores eventos de bike que tem lá fora na Europa também, né? Em questão de organização, de evento e de estrutura, o Brasil, não vou dizer que dá de 10 a 0, mas pelo menos de 10 a 7 a 6 tranquilamente nos eventos. Ah, é? De tão forte que é a estrutura aqui dentro do Brasil dos eventos. Até um evento mais simples aqui é muito mais organizado do que lá na Europa. Porém, me lá- corrija se eu Nunca estiver errado. imaginei isso, tá? Me corrija se eu estiver errado. A gente vê, porque assim, eu participo da organização de algumas provas, e o que a gente vê? A exigência do público, né, cara, é muito grande. É muito comum, Dani, o cara paga 100, 150 reais numa inscrição de uma prova, cara, ele quer ganhar um monte de coisa. E as empresas que estão patrocinando mandam produto e, cara, ele tem abastecimento no percurso, ele todo sinalizado, às vezes tem um carro de apoio, tem um monte de coisa. Lá fora não é assim, né? Tu paga uma grana e sabe o que tu ganha? Uma medalhinha, cara. Não é? Normalmente não é assim? Sim. Às vezes a estrada, as pistas nem são fechadas, aqui tu tem que fechar tudo, que nem agora vai ter o Gran Fondo no final de semana. Cara, tu não tem noção da quantidade de coisa que a gente faz para deixar tudo funcionando, assim. Eu não sou do operacional, né? Mas a gente acompanha. Cara, é uma função, cara, tu não tem noção. A rodovia fechada, é ambulância, é polícia, é licença disso, é licença daquilo, né? Evento todo, feira, aí não sei o quê. Cara, e lá fora não, né? Lá fora é diferente, cara. É tudo mais simples, assim. É tudo mais... Só que talvez é pela paixão, né, Valmor? Sim. Aí tu entende que o lado, vamos dizer, de paixão das coisas, né? Uhum. E de caráter de cada um. Eu acho que cada um leva um estilo de vida para aquilo, né? Sim. Isso é uma coisa totalmente diferente aqui. Por isso que eu falo que por que lá é tão visível as coisas? Porque todo mundo anda de bike. Desde a tiazinha lá de 85 anos que vai com o alforjezinho para fazer a feira, da criança que está indo para a escola, sabe? Então todo mundo está usando bicicleta. Aqui, se tu pegar todo mundo que pedala, desde o amador até o profissional, pouca gente usa no dia a dia a bike como locomoção. Então isso vai criando tudo, primeiro, despertar, quanto mais gente pedalando, mais gente vai despertar para aquilo. É o que aconteceu agora na pandemia e tal, deu um boom grande no mercado mundial de bicicleta e tal, e aqui no Brasil foi muito grande, né? Uhum. Por quê? Porque tinha muita gente pedalando na rua, todo mundo, quero experimentar, quero ver e tal. Imagina se fosse todo mundo se locomovendo com bicicleta. Então todo mundo ia ter essa experiência, né? E um outro detalhe importante lá é que lá é muito fácil para eles terem, né? Que nem ter um carro bom lá é difícil ter um carro simples, né? É verdade. Sim. Porque a conversão do negócio é grotesca, vamos dizer assim. O que eu preciso trabalhar aqui, na época, isso lá em 2004, quando eu trabalhava com o Rocha, tinha um amigo meu que trabalhava numa loja na Inglaterra. Para comprar uma mesma peça, mesmo quadro, na época, ele trabalhou 2 semanas para comprar um quadro. Eu tinha que trabalhar 6 meses. Nossa, velho. A mesma quantidade de horas que ele trabalhava por dia lá, eu trabalhava aqui. Eu tinha que trabalhar 6 meses para comprar o mesmo quadro. Então a proporção era muito diferente, né? Então lá a facilidade para essas coisas, tanto que lá maquinário em cada casa, tem um monte de sítio e coisa, tem bobcat, tem trator, tem... eu que trabalho com pista, quero comprar uma bobcat, é uma coisa que é quase impossível para mim, porque ainda não é rentável para conseguir comprar um negócio desse e manter o negócio. E aí tu vê, assim, a cultura deles, eles têm tudo coisas boas, né, cara? Equipamentos bons, é que nem tu falou, às vezes o cara mal roça grama, tem uma baita máquina de roçar grama, né? Dentro de casa bons eletros, o carro do cara é um carro às vezes um pouco mais antigo, porque o europeu a maioria não valoriza tanto um carro zero, por exemplo, tudo carro bom, BMW boa, Mercedes, carros bons, É só tu pegar o exemplo da própria Bobcat, né? Quanto é que é uma Bobcat hoje no Brasil? Não, tá louco. É mais de 100 mil, né? Lá, como tu falou, o cara tem um sítio, tem uma para fazer. Ele tem um trator para roçar grama, né? E isso transmite em outras coisas também, né? E como esse também não tem tanto
disparidade social, né? É, Tipo, não isso. tem os caras que ganham tanto, é até mais padrão, né? Uhum. Então, e eu acho que como eles também têm essa parte do ficar muito tempo dentro de casa, né? Os 4 meses no inverno, quando dá sol, o pessoal sai pra rua, né? Uhum. Eles querem muita trilha de caminhada. Pô, aqui quem é que faz caminhada? É verdade. Né? Pouquíssimas pessoas, é bem isso mesmo. Não É, tem estrutura, então- né? Só que daí é uma coisa também, né? Vamos lá, o que que tu pensa? Eu quero a tua opinião Mas não agora. é estrutura. Será que o governo não precisa primeiro criar a estrutura Não. para depois o usuário ir lá? Não? Não, é a mesma coisa, vamos começar com um evento. Vamos fazer um evento numa cidadezinha pequena. Vai ter que ter hotel? Vai ter que... Não, mas primeiro tem que ter o evento. Com muita Puxar o procura para começar a ter hotel. Aí quando tiver rotatividade o negócio, se conseguir se manter, primeiro vem a vontade das coisas, depois vai vir a estrutura. Tem que ter demanda, né? Para Tem criar que ter um a negócio, demanda né? para ter... Eu fico chateado que eu também gosto de andar de bike, assim, eu tranquilamente me locomoveria mais de bike. Mas, cara, aí tu pensa assim, Blumenau, é muito ruim para tu se locomover de bicicleta. Não tem, né? Eu moro na Água Verde, por exemplo. Cara, General Osório ali tem 3 pistas e não tem ciclovia, cara. Tu quer vir pro centro? Não dá, tu pega só no Humberto de Campos ali. Depois na Rua 7, do nada, morre a ciclovia. Depois começa de novo. Isso também é ruim, né? Provavelmente eles lá também sofreram com essa Sim. demanda, né, de entrar carro e o espaço da bicicleta fica de lado. Não sei, né? Nunca pesquisei E isso. geografia, por exemplo. A gente mora numa cidade que é muito de sobe, desce, né? Isso também atrapalha, né? A gente vai pegar lá nos Alpes, lá Pois é. da Áustria, lá, cara, Pior ainda. abria... Eu passava na rua, assim, toda garagem tinha 2, 3, 4 bicicletas, cara. E é só pirambeira. Então, Legal, né, cara? Não é desculpa. não é Não desculpa. é desculpa, né? Não é desculpa. Então, Júlio, vamos ver umas perguntas daquelas do Valmor lá, depois a gente segue, daí que às vezes a pergunta já engrena num outro assunto e... Júlio, a gente já mandou lá, abriu no Insta lá a caixinha, a galera mandou umas perguntinhas ali. Legal que às vezes é uns temas que a gente não espera, vamos ver. Vamos lá. A pista de treinamento é aberta para amadores para fazer possíveis voltas ou não? bom, a pista ela é aberta para fazer treinamento. Como é a minha casa, então eu não abro para o público diariamente. Não é um parque, né? Não é um parque, não é chegar lá e querer usufruir do parque, né? Primeiramente porque tem a questão da responsabilidade, então se for lá e cair e se machucar, né, não tem como avaliar isso, né? Então, primeiramente é para treinamento, então só quando for fazer treinamento. E eu abro uma vez a cada 2, 3 meses, quando a gente faz um simulado. Aí a pessoa pode ir lá andar e conhecer o espaço que eu não cobro nada, né? Então, essa é o único dia que eu deixo livre para o pessoal ir lá conhecer e poder pedalar, né? Mas se não, só com hora marcada e fazendo aula. Né? Daí com a tua mentoria lá Isso. Que também é possível, né? Vamos Sim. falar, eu tô pedalando, eu quero melhorar minhas técnicas, combino contigo. Ó, desde uma pessoa que vai começar a pedalar, eu já cheguei a pegar, né, pessoas mais de idade que queriam começar a pedalar, não sabiam se equilibrar. Eu arranquei o pé de vela fora, mostrei como é que fazia para se equilibrar primeiro com o pé no chão, que nem a criança faz na balance, aprender a usar o freio, as coisas básicas, que é igual para todo mundo. Isso mesmo um cara de elite, já venho várias pessoas, né, nível nacional, até fazer treinamento comigo, e boa parte dos fundamentos são iguais, desde o amador até o profissional. Se o cara não sabe bem o básico, dificilmente ele vai conseguir executar algo um pouco mais complexo. Então, a diferença realmente está no básico. Tu trabalhar bem o básico primeiro, tá bem instintivo já, tem que ser bem instintivo, porque isso é uma das coisas mais difíceis da bike, que a gente tem muita movimentação, tem que olhar para frente, frear, entender o obstáculo, ver o que o corpo vai fazer. Então, no momento que fica os básicos mais instintivos, a gente vai passando para os mais complexos, assim, né? Que é saltar, passar por cima de obstáculos mais difíceis. Legal. Mais uma lá. Quais os maiores desafios ao ensinar as crianças? Cara, desafios... O que tu vê que é mais assim, pô, esse lado aqui é o que eu acho que é mais difícil, assim. Os pais. Não, os pais não. É que eles já vão, muitas vezes os pais aqui às vezes puxam, né? Vamos lá, não vamos.
É que, na verdade, a criança, o adolescente, ele vai ter facilidade, porque ele vai gostar. Ele ou gosta de bicicleta ou gosta de bola. Um dos dois ele vai gostar, né? Então, quem está lá já vai gostar de bicicleta do mesmo jeito. Então, de qualquer forma, vai ter uma paixão naquilo. O fato de ensinar, eu acho que o mais difícil é despertar a curiosidade dessa juventude hoje. Porque é a curiosidade que vai levar a gente a evoluir no conhecimento e coisa, né? Hoje, eu acho que a informação deles é tão grande para tudo e tão fácil para qualquer coisa. Vamos dizer, eu quero desmontar uma suspensão. Hoje tu vai no YouTube, pega. Na minha época não tinha um negócio desse, né? Eu tinha que ir lá, pegar um catálogo, correr atrás fácil, e tal, né? Pedir para alguém ajudar e coisa. Então, eu acho que essa é uma das partes que me deixa assim, mais... eu tô até fazendo alguns cursos e coisa agora para tentar melhorar essa parte de tentar despertar um pouco mais a curiosidade deles para alguns assuntos. Porque assuntos, às vezes, básicos, de história, na escola, a gente está lá falando de aleatório lá. O que vocês aprenderam hoje na escola? Aprendemos lá sobre tal, a escravidão e tal. Então, que ano que foi abolida e tal? Esqueci, a data. Mas, precisa saber. Sim, né? Tem coisa sim. que a gente... Né? Então, essa curiosidade, eu acho que é uma coisa que a tecnologia acabou tirando, né? Acabou porque é fácil tu ter resposta para quase tudo, né? Sim. Eu falei brincando, né, aos pais, mas conversando aqui contigo, eu vejo que tu não deixa isso crescer muito. Tem muitos pais que às vezes querem ditar regra, porque às vezes a gente vê em outros esportes, assim, o pai que leva o filho para jogar futebol, acha que o filho é um astro, sim, e aí sim. Tem disso, muito disso também? Tem. Tem. O pai das gêmeas lá, quando entrou, aí quando fui emprestar, elas já tinham bicicleta. Eu falei, elas querem participar do projeto, elas vão ganhar a bicicleta daqui do projeto, elas têm que usar essa. Não, tá bom. Aí eu boto pneu careca na bike para elas treinar. Porque aumenta a sensibilidade, porque tu escorrega mais e tal, né? Legal. E aí quando chega perto das provas, a gente coloca pneu melhor, né? Mais cravudo e tal. E aí, como é que tu vai deixar minhas filhas? Isso é questão de segurança e tal. Aí até eles entenderem todo o processo, né, e tal. Aí hoje ele entende que precisa ter... Tu falou em pneu, me lembrei do Barrichello, contou, eu estava assistindo um podcast esses dias, que ele também anda bem na chuva, né, o Barrichello. Porque ele não tinha grana para comprar pneu novo quando ele começou a correr de kart. E ele andava com os pneus resto da galera. E aí ele só tinha pneu careca, cara. Então, eu queria andar bem, eu gostava. Eu tinha que me esforçar com os pneus careca e fui aprendendo. Então, assim, uma das coisas que eu aprendi ao longo da vida, e eu peguei esses caras como exemplo. Ayrton Senna, se tu pegar a história dele, ele era considerado o pior na chuva, pelos amigos quando ele andava de kart. O cara se tornou o melhor do mundo na chuva. Tanto que os caras falavam que, né, já era ganho por ele. E é uma das situações mais difíceis que existe na Fórmula 1 andar em dia de chuva. Porque qualquer coisinha pode aquaplanar e já era. Oscar do basquete, né? A gente pega... Por que o cara foi mão santa, né? Ele dizia, eu não sou mão santa. Ele treinava 1 hora a mais que todo mundo. Quando todo mundo ia embora, ele ficava 1 hora fazendo só arremesso. O Rogério Ceni do futebol, né? Porque o cara foi goleador, né? Porque o cara ficava lá depois do treino. E é uma coisa que eu peguei desde quando eu comecei a pedalar e correr, que, né, o Alex me ajudou na época e tal. E quando eu tive a oportunidade, eu comecei a levar alguns à minha volta para competir também, tentar estimular. E uma coisa que eu sempre percebi, aqueles que tinham facilidade, que tinham aptidão para aquilo, nunca davam valor. E sempre quem se desenvolveu era que tinha menos aptidão. Então, um processo de escolha hoje para alguém começar o esporte, eu falo, não é... Lá na frente vai definir o físico, a aptidão. As valências físicas, né? E a aptidão para aquilo talvez vá fazer diferença, né? Para ser um melhor do mundo, vamos dizer assim, né? Mas no início... Cara, dedicação supera talento, né? Sempre. Sempre. Que legal. Essa é a parte que eu mais vejo, assim, que é nítido que quem tem talento, eu aposto hoje, quem começa com talento não vai para frente. Olha aí. Olha só, cara. Caramba. Isso pode estar com tudo a favor.
Fica de lição vai. aí para todo mundo que está assistindo, hein? Não vai. Bacana. Vai lá, Júlio. O que mais te marcou nas suas viagens em relação ao esporte e à educação? Educação, Valmor, isso eu acho que é legal a gente falar, cara. Eu sei que tu é um cara que preza muito por organização, educação, respeito, assim. O que tu percebeu disso lá fora relacionado ao esporte, assim? Atleta com atleta, atleta com treinador, os atletas com organização dos eventos, assim? Na verdade, no modo geral, né, no respeito mútuo, né, em todas as formas, desde o trânsito, esperar na fila, esse tipo de coisa que muitas vezes aqui no Brasil não acontece. Aqui no sul do Brasil ainda acontece um pouco mais, né? A gente tem ainda uma razoável conduta para as coisas, mas vamos dizer, né, lá para cima, né, São Paulo para cima, a gente sabe que já é bem mais difícil, assim. Trânsito, pô, tu pega trânsito do Rio de Janeiro, os caras cortando a 100 por hora no acostamento e entrando e buzinando né, e questão de fila no banco ou num lugar, os caras querendo dar o ligeirinho, passar a perna e coisa. Então, lá fora é uma coisa que tu vê que é bem respeitoso tudo. Cada um tem seu lugar, cada um... Tanto que a maioria das casas não tem cercado, né, como ainda é um pouco aqui na nossa região em torno. Blumenau já não é mais, né? Blumenau já está toda cercada também. Verdade. Pega Pomerode, ainda tem muito lugar que não tem cercado e tal. Então lá a maioria das casas é na beira da estrada, não tem cerca nenhuma. Só aquele gramadão, jardim bonito na frente. Porque tem a questão do respeito, né? Então, a gente tem muito... são valores que eu falo assim, desde... eu peguei ano passado, eu peguei o pessoal do projeto lá, aí, foi esse ano, sei lá, quando teve acho que foi ano passado, que foi a Fórmula 1, aí teve uma lá que cantou o hino, cantou tudo errado. Né? Sim. Aí eu peguei eles e pensei, vou ver se eles sabem cantar o hino, né? Porque eles bom, na escola, né? Na minha época era todo dia, pelo menos, né? Depois, quando eu estava no ginásio, era uma vez por semana. Aí, sabe cantar o hino? Não. Vocês sabem o que significa o hino? Não. E alguns já estavam, tipo, no segundo ano. Disse, pô, como é que vocês não sabem o significado do hino nacional? Então, são valores que vão se perdendo ao longo do tempo. Não, pode ser bobo, pode ser besta, né, o negócio. Mas, cara, se tu não amar a tua pátria, não amar a tua história, o que a gente vai ser daqui para frente? O povo sem história não tem... É verdade. E é uma coisa que eu sempre deixo muito claro para eles dentro do esporte. Se eles querem ser alguém, eles têm que reconhecer o que os outros fizeram antes deles, né? Então, para chegar lá. Então, essa vai ficar... Né? A gente tem que saber a história dos outros, né? É o que a gente está fazendo hoje aqui, né? Conversando, trocando ideias, sabendo a história um do outro. É bem isso aí, porque no final é tudo sobre pessoas, né? Júlio, vai lá. Tem mais uma aí. O esporte no Brasil tem incentivo de empresas, governos e... Bom, eu acho que o governo é uma coisa que não deveria se meter num negócio do esporte da forma... De patrocínio e tal. Ele devia dar a condição, né? Eu acho que... Estrutura. E hoje é muito assim, tem o Bolsa Atleta, mas, pô, só se o cara ganhou e ele vai ganhar né? Ou, tipo, um ano depois do que ele fez o resultado. Muitas vezes aquele cara nem tá mais fazendo esporte, porque já... Quanto que ele teve que lutar para chegar lá e quando ele ganhou, às vezes ele já se desmotivou. E é um valor também que, meu Deus do céu, né? Às vezes é um valor também, né, baixo, né? Hoje, para se manter no esporte, principalmente que nem mountain bike, ciclismo, são poucos atletas que conseguem se manter no esporte. Ganhar dinheiro, quanto muito que pouco. tu acha que um cara precisa hoje, um atleta de elite, não vou te dizer no nível do Avancini, assim, mas um atleta que corre os principais eventos no Brasil, para o cara conseguir realmente treinar, ter um equipamento bom e correr, assim, falando financeiramente, por mês, assim, quanto tu acha que o cara... Na verdade, eu vou falar por temporada, né? Vamos falar num ano. O que uma empresa vai gastar? Eu quero, hoje, para fazer um calendário nacional e provas internacionais para se pontuar bem na elite, com equipamento, Hoje, vai na faixa aí de 400 a 600 mil reais. Um atleta. Caramba. É a estrutura mais ou menos que hoje é muito caro, uma viagem, né? Tipo, a maioria das viagens é tudo longe, hotel, alimentação, aí o próprio equipamento, inscrições e tudo.
É mais ou menos nessa É faixa. tudo dólar e euro. Nosso dinheiro, infelizmente... Então é um esporte que é muito caro. Né? Só que ao mesmo tempo é um dos esportes que a gente tem, por mais que seja caro, é um dos que mais tem diferentes classes sociais. Isso é uma das coisas mais legais que tem dentro do mountain bike, dentro do ciclismo. Eu vi um dos maiores empresários do Brasil, o João Paulo Diniz, conversando com um cara que juntava latinha. E o João Paulo Diniz, andava com segurança. E eu, né, tipo, um cara que juntava latinha, só que ele pedalava, fazia ultra distância e tal. E os dois trocando ideia lá. Então, se não fosse a bike, os caras nunca iam ter trocado a ideia, né? Então, é uma forma também, né, de unir classes sociais diferentes e fora de ver o mundo de uma forma diferente. Né? Porque quem pedala normalmente vê o mundo totalmente diferente. Que nem eu fiz a viagem para a Áustria, eu caminhei um pouco de a pé ao redor das trilhas lá, mas o único que eu mais vi foi de bicicleta, porque eu consegui ir mais longe, consegui ir nos picos mais altos e tudo, né? Então, eu consegui ver o lugar totalmente diferente, vamos dizer, turistar diferente. Né? E tu acha que as empresas hoje, assim, no Brasil, a maioria das empresas, assim, que talvez elas têm interesse no esporte, tu acha que se um atleta ir lá buscar um apoio, de alguma forma, assim, tem muita barreira ainda? Tem. Pelo fato de, primeiro, lá atrás, talvez o atleta não se deu o valor e não se deu... Porque, na verdade, se perdeu o valor do atleta. Hoje se tem o valor do resultado. Mas para chegar no resultado tem que ter um processo para aquilo. E a maioria hoje das equipes de ciclismo profissionais, todo mundo só quer o resultado. Então, só se contrata o melhor, os melhores. Então, é fácil. Se tu tem dinheiro, tu contrata o melhor, tu vai fazer o melhor resultado. Agora, para chegar naquele processo do melhor, ninguém sabe o valor disso. Então, por isso que eu falo, apoiem empresas que fazem o valor nas coisas. Que nem, quantos anos, né, a gente trabalhou, quanto dinheiro o seu André investiu para sair um campeão pan-americano? Né? Sim, verdade. Então, ele podia muito bem ter investido esse dinheiro todo num atleta profissional que já estava ganhando, só mudava de marca e simplesmente ia lá ganhar. É o mesmo valor? É verdade. Então, só ganhou? Ele não só ganhou. O Vini, quando ele foi campeão pan-americano, ele levou toda uma história que foi construída, né, para chegar lá, né? E quantas pessoas ajudaram? Suor e sangue, né? Não tirando o mérito de uma outra pessoa que vem também, né? Claro, mas a empresa que busca só isso, só o resultado. Lógico que todo mundo quer o resultado, né? Todo mundo quer aparecer mais. Essa é a função do empresário, é isso, né? É que aquela história, né? Como tu falou, tu chegar e pegar alguém que está pronto é muito mais fácil do que acreditar numa promessa, né? Então é diferente. Né? E as empresas, eu acho que elas têm que começar a entender que elas fazem parte desse processo. Desde o processo de educar as crianças, porque elas vão precisar da mão de obra depois. Então, se elas não investirem no esporte, que mão de obra que elas vão ter depois? Né? Se elas não investirem na educação, na cultura, né? Como é que vai ter um povo sem cultura? Não vai adiantar, né? Tipo, um povo que não conhece a própria cultura. Bem sim. Que toca essas músicas que toca hoje né, a nível nacional aí. Infelizmente, a gente não tem mais música, né, nacional. Não tem. Eu falo assim, eu não consigo ouvir mais música recente. Daí, cara, eu vou tentando levar meus filhos para esse lado também, né? Falando de cultura geral, né, amor? A gente ensinar valores para eles, né, cara? Sim. E às vezes, infelizmente, a gente só enxerga isso quando tá ficando mais velho já, né? Quando tu é novinho lá, aí tu depende muito dos pais. Às vezes os pais também não conseguem te passar isso, né? Júlio, manda mais. Tem alguma coisa lá? Tem uma de um evento, acho que vai rolar aí agora. Qual a sua expectativa para a Copa do Mundo aí em Araxá? Vai ter muitas mudanças na pista? Tu vai fazer a pista lá, amor? Sim, já venho trabalhando já há uns 5 anos lá. Na verdade, também foi como eu era atleta, estava sempre disputando ali dentro da pista. Eu cheguei e falei para o organizador, e eu era sempre aquele cara que criticava as coisas tudo, né? Tipo, ele não podia me ver que ele já se escondia. O Rogério? O Rogério. Mas a gente sempre teve uma relação, tipo, saudável, né? Sim, eles vão fazendo assim, críticas. É construtiva, né, amor? E aí um dia eu cheguei para ele e falei, tu tens o melhor evento do Brasil, das Américas, só tu não tem uma pista decente.
Aí ele, pá, mas é difícil para pagar alguém. Cara, eu venho um ano de graça aqui. Aí eu fui lá, trabalhei, fiz algumas mudanças. O pessoal, primeiro, né, ficou tudo receoso e tal, mas a maioria acabou gostando. Fui no segundo ano, fui no terceiro, aí a gente foi fazendo permuta, fui levando a molecada junto para ficar lá no Grande Hotel, porque é uma parte da história do Brasil, né? Para quem não conhece, foi um hotel construído por Getúlio Vargas. Ele começou a ser construído em 1937 e acabou em 46. Era para ser um cassino, tem 1.200 leitos, é um negócio faraônico o negócio. No Brasil não tem nada igual aquilo. É no construção. Tauá, né? Na verdade é o Grande Hotel Araxá. Grande Hotel Araxá. A rede Tauá que administra, mas o hotel é público, né? É nosso, só que é arrendado. Né? Então, para ficar lá dentro para fazer despertar a curiosidade deles, né? Então comecei a fazer essa permuta com ele, aí a gente foi melhorando a Copa Internacional e mudar um pouco o conceito do esporte. Para mim sempre o cross country foi, eu sempre imaginei ele como a vitrine, como é a vitrine, né? Tipo, todo mundo olha o cross country, mas a maioria praticam a maratona. E cada vez isso tem que se tornar mais espetáculo. Então, quanto mais visivelmente difícil for, mais isso vai atrair as pessoas. Se for uma coisa muito fácil, não vai atrair as pessoas. E aí eu comecei a botar um pouco mais de pulo, fazer os pulos maiores, botar obstáculos, tronco maior, umas pedras maiores. Aí ele teve o apoio lá de uma mineradora que ajudou com pedra, ajudou com... que legal. Então, a gente começou a criar alguns obstáculos e quando chegou a Copa do Mundo ano passado... E essa pista fica lá? Ela fica direto? Fica. Só que não... Acaba meio que não se mantendo, né? Sim, porque cresce mato e coisa, não tem uma manutenção, né? E aí, esse ano, quando chegou a Copa do Mundo, a maioria... Para vocês terem uma noção, entre os 10 melhores atletas do mundo, pelo menos 7 deles postaram no feed ou no stories deles que era uma das pistas mais incríveis que eles já tinham visto no mundo, ou era uma das melhores do mundo que eles já tinham andado. Que massa, cara. Então, para mim, foi assim, né? Pô, imagina. Tá aí, né? Todo o teu trabalho, esses anos todos, tá ali, né? E aí, agora, eu era até para estar lá essa época já, porque agora vão ser 2 pistas. Então, vai ser essa que tá, e vai ter que fazer um outro circuito, porque agora vão ser 2 etapas seguidas da Copa do Mundo. Isso também é uma coisa inédita no mundo, que nenhuma outra cidade, só na época da pandemia, que teve 2 no mesmo local, que aí tinha que ficar isolado. No mesmo local, né? No mesmo país, local. tudo bem, né? Mas vai ser no mesmo local. Isso é uma coisa inédita no mundo. Nossa, cara. Então, olha o privilégio que a gente está tendo, né? Tipo, amor, quantas etapas tem de Copa do Mundo durante um ano? Esse ano foram 8, acho. O ano que vem são 9. E aí tem uma final. Tem uma final quem é algum lugar, não? Cada etapa é individual. Não, soma pontos, né? Vai somando. Mas não tem uma final? Não. Tá. No caso, quando é prova única, é o campeonato mundial. Que aí acontece uma vez por ano que tu podes usar a camisa arco-íris, né? Sim, de campeão mundial. E ali a Copa do Mundo são várias etapas. É diferente do futebol, é o contrário, sabe? Sim. A Copa do Mundo é um evento só e... Entendi. E ali não. Então, era para eu estar lá, eu ia ser dia 20 de outubro, um dos organizadores ia vir lá para definir o trajeto por causa das câmeras e tal. Para vocês terem uma ideia, só de profissional da Warner Brothers, que hoje ela comprou os direitos autorais da Copa do Mundo, né? Só de pessoal vindo da Europa, 150 profissionais para fazer a transmissão da Copa do Mundo de mountain bike. Caramba, bicho. Então, é uma coisa assim, a gente fala, né, de fazer um evento e coisa... Aí tu pensa em trazer 150 pessoas do avião do outro lado do mundo. Mais equipamento, né? Mais equipamentos. E aí são vários containers de equipamento que são deles lá, específico. E fora que a estrutura que o Rogério monta, que é da Copa, né, que é a Copa do Mundo, mas quem na verdade monta a estrutura em si é o Rogério, que é da Copa Internacional. Claro. E faz o negócio acontecer. E com certeza vai ser... esse ano teve um pouco de divisão, porque foi uma etapa em Mariporã, outra em Araxá. Esse ano vai ser as 2 etapas lá, com certeza vai ser a maior prova de mountain bike do mundo, sem sombra de dúvida. Como cresceu esse evento dele, né, cara? Meu Deus do céu, eu lembro que eu acompanhei. Que ano foi o primeiro, tu lembra, não?
Ele tem 20 e poucos eu lembro anos que já. em 2000 e pouco ali que eu trabalhava com isso, a gente acompanhava. E, cara, como cresceu, cara. É bom, né, ter pessoas assim fomentando isso. Sim, sim. Legal. Ô, Vamori, quais os teus planos, assim, pra... O que tu pensa assim daqui pra frente? Quantos anos tu tem hoje? 41. 40, tá jovem ainda. E o que tu imagina pra frente, assim? Continuar com o projeto? Lógico, isso é o principal, né? Tentar abranger isso o máximo possível, passar isso para mais locais, não só no meu local, para mais pessoas fazerem o trabalho e desenvolver mais ainda o esporte, criar mais o gosto pelo esporte. E querendo ou não, para mim o principal é formar cidadãos diferentes, que tenham mais consciência do que estão fazendo e mais garra no que vão fazer. Não só pedalar, né? Não. Mas transformar realmente, ajudar a sociedade a formar pessoas melhores, né, cara? Legal. E pro ano que vem agora, 2025, tu tem viagem marcada já para fora? Tem provas grandes que vai participar? Levar alguém assim? Esse ano não, esse ano eu vou focar mais aqui no projeto. Lógico, tem primeiro a Copa do Mundo ali que eu vou ter que estar trabalhando lá na pista, então provavelmente vou ficar quase um mês lá trabalhando. E ainda mais... Aí tu vai para lá, tu fica no Grande Hotel daí? Às vezes no Grande Hotel, às vezes aluga casa, às vezes em outro hotel perto, mas a gente janta e almoça sempre lá no Grande Hotel. Mas e aí tem ainda o que a gente está planejando, se a gente conseguir captar todo o recurso, todos os patrocínios que a gente está buscando para cumprir o calendário, que é bem extenso durante o ano, para eles competirem, e as atividades dentro também do centro de treinamento lá, né? Legal. E hoje, assim, se tiver alguém assistindo a gente, assim, que talvez consiga contribuir de alguma forma, às vezes dando uma palestra para os jovens lá, passando alguma coisa, tem essa abertura, assim? Sim, com certeza. Se alguma empresa quiser patrocinar, tudo mais, né? Porque é interessante, né, Vamor, também abrir essa como se fosse uma sala de aula em alguns momentos, e trocar uma ideia, conversar, dar algumas orientações, né? Abordar, às vezes, algum tema, né? Às vezes tem alguém que está assistindo aqui, às vezes, sei lá, eu sou psicólogo, sou professor de alguma coisa. Que nem psicólogo, a gente chegou até a fazer um trabalho com a Cíntia há um tempo. A gente fez quase uns 6, 7 meses. A gente fez um trabalho com ela. Só que aí a gente recebeu uma proposta, vamos dizer, a gente foi na Fundação de Esportes e, né, com o secretário na época lá, ele, nós vamos conseguir alguma coisa da FURB, estagiário e coisa. Aí a gente ficou esperando, só que acabou não acontecendo, né? Aí envolve coisa política e coisa assim, claro. Né? Mas sempre toda ajuda é bem-vinda, assim, desde quem é nutricionista, ou tu que trabalha com marketing, se quisesse voluntariar para ir lá ensinar alguma coisa, a gente está de portas abertas e com certeza sempre agrega tudo o que claro. Motivar os jovens também, né? Sim. E às vezes ajudar a levar para um caminho que vai, não digo facilitar, mas eu penso muito em formar isso dentro da cabeça, né? O raciocínio para pessoas conseguir sair de alguma situação ou lidar de uma forma mais madura com outra, né? E hoje a gente vive num mundo que, obriga você a ter muita coisa, né? Então. Aí uma coisa que eu vejo assim, eu posso dizer que eu estou no meio hoje de alguns profissionais que se tornaram, que gostam e fazem a mesma coisa que eu, que a gente começou tudo com a bike lá quando era moleque, o Alex, Sim. o Daniel Ruthrider, Sim. né? E os dois caras hoje são referência no que fazem no ramo deles e a gente continua no mercado. Então, a gente está trabalhando com um negócio que a gente ama fazer, então acaba não sendo mais trabalho, né? Então, é verdade. Então, isso é um privilégio. Isso é uma coisa que eu tento passar para os mais novos lá, que não é só tu ter uma profissão somente para ganhar dinheiro, né? Eu acho que a vida da gente passa tão rápido, se a gente não aproveitar o dia a dia, que é boa parte do trabalho no dia, né? Ocupa o nosso dia. Se a gente não estiver ali amando o que a gente está fazendo, a gente não faz sentido. Eu já passei por isso, de estar num lugar e, não me encaixo aqui, não é isso que eu quero, não é... E isso, graças a Deus, eu tive várias pessoas na minha vida que foram me direcionando para aquilo que eu realmente, né, gosto de fazer e sei fazer. E o último deles foi o seu André,
que até na época eu tinha meio que a gente conversou de salário e tal, ele para trabalhar na empresa todo dia, né, a ideia. E aí ele chegou assim, se eu trancar um passarinho na gaiola, será que ele vai ser feliz se ele viveu a vida inteira solto? Aí no momento eu fiquei meio assim, né, pô, o cara não quer meu serviço e tal. E hoje eu agradeço ele imensamente por aquela atitude dele. E assim, lógico, outras pessoas também entraram na minha vida e aconteceram tantas coisas, né? Nem tu, Rafa, também, pô, lá deu uma força naquela época, assim, se não fosse isso, eu não estaria aqui também. Talvez aquilo abriu a tua mente para outras coisas, né? Nada é acaso, né, cara? Nada é acaso. Verdade. Então, isso vai despertando no cara, é a curiosidade, né? Sim, então, vai depender de quanto cada um quer, onde quer chegar e onde quer... E eu digo assim... Por mais que tenha a questão dos... Eu acredito muito que tenha a questão dos dons, porém, não é só isso, né? Não. Eu vejo que o ser humano tem capacidade de aprender o que ele quiser, cara. O Valmor tem mais facilidade com a bicicleta, o Júlio é baterista, ele tem facilidade com bateria, o Deni com relacionamento, conversar com pessoas, cada um. Mas se o Deni quiser ser baterista, ele consegue. Se tu quiser ser vendedor de carro, tu consegue, né? Cada um é só treinar, né, cara? Sim. E a bike é isso aí, né? Tudo é treinável e é como ele falou, né? Tem que gostar do que tu vai se propor a fazer, né? E o ser humano é incrível, né, cara? Eu sempre digo assim, o ser humano é uma máquina perfeita, né, cara? Então, amor, é isso. Acho que, estamos aí com quase 2 horas de conversa, né? Obrigado de novo por ter aceito o nosso convite, produtivo, né, cara? Aí, muito bacana, cara. Aprendi muita coisa hoje aí contigo. Obrigado mesmo. É isso, futuramente nós vamos ter mais episódios aí com o Valmor, com certeza, cara. O nosso projeto é a longo prazo, assim, até quem está assistindo hoje conosco aqui está nos dos primeiros episódios. Nossa ideia é... Para mim é um projeto de pelo menos 5 anos, assim. Então, a longo prazo, é uma mesa de bar pra gente conversar. Hoje tem uma cervejinha, né? Tem dia que tem um Cuba. Tem convidado, né, cara? Já teve, exatamente. Vai do gosto de cada um. Ano que vem, vamos ver se a gente botamos uma marca de cerveja aí, ver se a gente arruma um patrocinador bacana aí, que a gente também não quer... A ideia aqui, cara, eu sempre falo, até estava refletindo sobre isso hoje. Não é ter 1 milhão de seguidor, trazer um maluco aqui só porque o cara tem um monte de seguidor no Instagram, não é isso. É realmente quem está assistindo aqui e vai ver esse episódio aqui é quem tem interesse no que tu está falando. Que sejam 20, 30 pessoas, cara. Mas é um negócio de verdade, que realmente aquilo a pessoa vai entender, vai escutar aquelas quase 2 horas de conversa e vai aprender alguma coisa com aquilo, né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito contigo na época, né? Que sempre falava, tipo, a gente tem que ser visto, mas tem que ser visto pelas pessoas que realmente vão acreditar naquilo que tu tá propondo e, né? Não adianta ter 1 milhão de seguidor e não, vamos dizer, não ter valor nas coisas, né? Porque isso eu comecei a ver agora, o resultado, vamos dizer assim, quando eu comecei a mudar um pouco o negócio das pistas, às vezes da maneira que eu trabalho dentro do projeto, né, de ser um pouco mais militar e coisa, então, né, alguns, né, vão falando e tal. Normal. E aí depois quando começa a vir o reconhecimento, aí tu vê o quanto que isso ainda impacta nas pessoas, né? Então a maioria da sociedade ainda quer esse caminho de seguir algo que realmente a gente é firme naquilo, né? Tipo, a gente tem um propósito, né? A gente não vai se vender por qualquer coisa. Então, hoje, né, como muda muito fácil as coisas, né, hoje não tem mais ninguém que fica 20, 30 anos numa empresa. Não né? tem. Então, esses valores, essas coisas acabam mudando. Né? É bem isso aí. E é bom que, sendo um pouco mais militar, também tu afasta quem tem que afastar, né? Quem não se encaixa, porque, cara, ficam as pessoas boas e... isso aí, que nem o Valmor, eu tenho... Hoje não se fala mais tanto, mas, cara, tu vê, bati ali o WhatsApp pra ele, na hora ele aceitou. Porque a gente sempre teve um relacionamento legal, sempre respeitei ele sempre me respeitou. A gente já trabalhou num projeto juntos, foi legal, né? Enfim, eu acho que a vida é isso, cara. As pessoas têm que entender, a vida é relacionamento, cara. As pessoas certas ficam. Ficam, cara. Nós dois a mesma coisa. O Júlio hoje trabalha comigo já... Quantos anos já tá com nós, Júlio? 3 anos? 3 anos. Conheci o Júlio numa oportunidade profissional, ele trabalhava com um cliente meu, saiu, foi para uma empresa grande. Não, Rafa, eu quero trabalhar com vocês, cara, porque eu gosto disso. Ele adora o que ele faz. Naturalmente, ele se desenvolveu um mega profissional, entendeu? O dele é a mesma coisa, a gente se conheceu numa empresa, eu era meu cliente e hoje tu é meu parceiro aqui. É isso aí. E, cara, é relacionamento, né? A Soul a mesma coisa, já trabalhei para a Soul também, mais no começo da agência. O Daniel, que era nosso conhecido lá da Free Force também. O Rodrigo, também conheci por lá. Hoje, o Rodrigo vai fotografar o Gran Fondo domingo.
Sabe? É tudo, cara, as pessoas vão se conectando. O Juliano, que é meu cliente do Granfone, conheci por causa da bike. Tu entende? É tudo relacionamento, né, cara? Sim. Galera, obrigado pela presença. Dele, mais alguma coisa? Não, é isso aí. Agradecer a todo mundo aí que está nos prestigiando mais uma vez, Valmor. Obrigado aí, cara. Foi uma conversa muito valiosa aí. Obrigado por ter vindo, ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer aí tê-lo aqui na mesa com a gente. Isso aí. Prazer Sigam foi lá meu. o Instagram do Valmor, do projeto. Só colocar lá, né? Como é? Projeto Valmor Hausmann. Projeto Valmor Hausmann e Valmor Treinamentos. Valmor Treinamento no Instagram. No YouTube eu sei que ele também tem alguns materiais, né? Daqui a pouco volta a postar, né, Valmor? É questão de ciclos, né? Daqui a Sim. pouco, quem sabe. Sigam lá, compartilhem, mandem para seus amigos. Você que pedala, que está assistindo, que ainda não foi lá conhecer o CT do Valmor, manda um direct lá para ele, para marcar uma hora, conhecer e desenvolver um pouco mais a bike também. E, cara, é um esporte muito saudável, é um esporte muito gostoso. Adultos, crianças, idosos, né, Valmor? Que também é bem legal, né? Vai lá conhecer o sítio, a Oma, né? Ela faz as cucas ainda, Valmor? Faz. Opa. Cara, pensa na cuca, tá? Então é isso aí, galera. Obrigado pela presença e vamos encerrando mais um episódio do Tudo Honestcast. Um lugar onde a gente fala de tudo, até parece um É podcast. isso aí, galera. Abraço. Valeu.